Falando em frio, que frio é esse que tá fazendo no estúdio aqui, hein? Isso aqui tá gelado! Nossa, só falta nevar, né? Quer dizer, só faltava nevar. É porque você sabe que tudo é possível aqui no Como Será, né? Olha, foi um frio desses que pesquisadores brasileiros enfrentaram numa expedição à Antártida. Tudo para conseguir fósseis da vegetação que existia no local há cerca de 80 milhões de anos. Evidências apontam que no lugar das montanhas de gelo da Antártida havia, sim, uma enorme floresta por lá. São os vestígios desta floresta que os pesquisadores querem estudar. Para isso, é preciso superar primeiro o clima, o maior de todos os obstáculos do continente gelado. Uma paisagem tão linda quanto perigosa. Quem conta a história dessa expedição Antártida é a equipe da NSC TV, nossa afiliada em Joinville, Santa Catarina. Estamos em Punta Arenas, uma pequena cidade no sul do Chile. É deste movimentado porto que em poucos minutos deve partir o Almirante Maximiano, um navio polar da Marinha do Brasil. Serão 5 dias de viagem cruzando toda a região da Patagônia, passando pela Terra do Fogo e atravessando o Estreito de Magalhães. O desafio maior será enfrentar o temido Mar de Drake, considerado um dos mais perigosos do planeta. Dos mais de 100 tripulantes, 26 são pesquisadores, entre geólogos, biólogos e paleontólogos de vários estados brasileiros, convocados para a 35ª etapa da Operação Antártida, organizada pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro com o apoio do Programa Antártico Brasileiro. Entre eles, os catarinenses Luiz Carlos Weinschitz, Everton Wilner e João Rissetti. São deles as imagens cedidas para essa reportagem. Depois de 70 horas em alto mar, o navio Almirante Maximiano entra na Baía do Almirantado, de onde já é possível avistar toda a imponência da Antártida. É nessa região que fica a estação brasileira Almirante Ferraz. Os primeiros exploradores chegaram há pouco mais de um século por aqui e, além de confirmar a existência de um continente gelado no polo sul da Terra, encontraram também um dos ecossistemas mais bonitos do planeta. 100 anos depois das primeiras expedições, os pesquisadores brasileiros que buscam vestígios fósseis na Antártida se deparam com um ecossistema incrivelmente preservado. O elefante marinho defende o seu território. O maior animal da família das focas pode chegar até 6 toneladas. Cada macho tem de 30 a 60 esposas. Mesmo assim, se alguém cobiçar a mulher do próximo, a amizade acaba na hora. Mas nem todo mundo é assim tão agressivo. Esse filhote nem se importa com a presença dos pesquisadores. Fica ali fazendo pose, até parece saber que está sendo filmado. Já esta foca leopardo, considerada um dos maiores predadores das águas geladas da Antártida, hoje está preferindo só tirar um cochilo. A expedição brasileira encontra mais um primo das focas que habita o continente gelado. Estima-se que a população de lobos marinhos na Antártida chegue a 4 milhões de indivíduos. Mas dengoso igual a esse aí são poucos. O risco de se encantar com a fofura do lobinho é acabar virando alvo fácil de um inimigo que vem do céu. Olhando ela assim, calminha, tomando banho, nem dá para imaginar do que uma escua é capaz. Também conhecida como gaivotas rapineiras, elas são os principais predadores dos pinguins, principalmente dos filhotes, que são atacados ainda nos ninhos, e não hesitam em defender seu território diante da chegada de qualquer invasor, mesmo que seja o homem. O ataque é sempre com voos rasantes para intimidar o inimigo. Deve ser. Mas você deve estar se perguntando, e a ave mais famosa da Antártida? Encontramos eles numa corrida que mais parece final de mundial de natação. É verdade que nem todo mundo se esforça tanto. Alguns aproveitam a carona do iceberg. Essa colônia é do chamado pinguim Adélia,
E apesar de um andar esquisito, meio desequilibrado, dentro da água, essas aves podem nadar a mais de 30 km por hora, vencendo grandes distâncias no fundo do oceano. Mas antes disso, os filhotes precisam crescer. Esse aí acordou com fome e ganha comida na boca, um camarão fresquinho que a mãe acabou de pescar. Já o irmão parece que queria apenas um abraço. O continente antártico tem 14 milhões de quilômetros quadrados. É mais do que um Brasil inteiro coberto de gelo. A temperatura média no inverno varia entre menos 30 e menos 60 graus. Mas nem sempre foi assim. As evidências indicam que há 70 milhões de anos a região era bem mais quente e onde hoje há gelo havia uma enorme floresta. São os vestígios dessa floresta que os pesquisadores brasileiros querem procurar. Mas para isso é preciso superar primeiro o maior de todos os obstáculos na Antártida, o clima. O dia que amanhece é um dos mais frios de toda a expedição. A neve cai forte sobre a Antártida e o gelo fica acumulado sobre a superfície do mar. Sem poder buscar uma área de pesquisa, os brasileiros tentam chegar até o alto de uma montanha para ajudar outros pesquisadores que estavam em campo quando a tempestade começou. Os pesquisadores conseguem chegar no topo para ajudar na retirada dos mantimentos e na remoção do grupo que atuava na pesquisa. Esse ano em particular, a gente teve um verão antártico com uma temperatura um pouquinho acima do normal. O que fez com que se desprendessem muitas placas de gelo que estão no entorno da Antártida e que dificultava a navegação do navio. Então o navio fez várias tentativas de chegar próximo da onde que a gente queria fazer o desembarque, mas ele não conseguia chegar. Hoje o clima parece que vai ajudar e os pesquisadores partem rumo à ilha Snow, que recebeu esse nome por estar coberta de neve durante a maior parte do ano, mas que nessa época reúne condições para a pesquisa. O acampamento é montado numa península sem gelo. O acampamento tem ainda laboratório e centro de convivência, onde o grupo passa a maior parte do tempo, até que o clima do Polo Sul faz questão de lembrar quem dita as regras nessa região do planeta. Depois da nevasca, o sol reaparece no amanhecer em Snow. Os brasileiros decidem então partir para a pesquisa. São cerca de 30 minutos até o local onde existe a expectativa de encontrar fósseis. Mas no caminho, o grupo é surpreendido por mais uma mudança no tempo. Em poucos minutos, o sol desaparece na Antártida. E esse não é o maior obstáculo. Os pesquisadores precisam contornar essa grande parede de gelo com cerca de 2 quilômetros de comprimento para chegar a uma outra região da ilha onde estão as rochas. O primeiro risco é a maré subir e eles não conseguirem voltar. Mas ao chegar mais perto, os alpinistas que orientam o grupo fazem uma constatação ainda mais preocupante. A grande geleira está trincada e ameaça cair. Os pesquisadores são orientados a seguir correndo, um de cada vez. E quando o grupo achava ter superado o maior desafio desse caminho, os brasileiros se deparam com um obstáculo intransponível. Não tem como passar. Parte da geleira já despencou e a água que jorra debaixo do gelo pode congelar os pesquisadores. É um momento também que você tem que ter fé na competência dos alpinistas que estão acompanhando. E a frustração logo em seguida, quando você não consegue atravessar essa barreira de gelo para chegar nos pontos de coleta, é bem frustrante. No dia seguinte, o grupo muda a rota e parte para uma nova tentativa de escavações. É preciso escalar essa grande montanha e depois cruzar a geleira, dessa vez pela parte mais alta. Uma caminhada difícil, até que finalmente os pesquisadores chegam ao local onde estão as rochas. Começa então um trabalho delicado que exige horas, dias inteiros, em busca dos mínimos vestígios daquilo que um dia foi a Antártida. O gelo antártico, principalmente do interior do continente, é um grande arquivo atmosférico do planeta. Durante o tempo que aquela neve ficou ali sedimentando, muito gás aprisionado dessa atmosfera pretérita ficou armazenado naquele local. Então esse arquivo mostra pra gente como a gente deve se preocupar ou não com estudos de aquecimento global ou de possíveis efeitos de estufa. Foram mais de 20 dias de pesquisa na ilha Snow e a descoberta de alguns vestígios importantes.
Esse fóssil revela vegetais que existiam na Antártida há cerca de 80 milhões de anos. Neste outro, uma árvore petrificada que virou uma rocha. Ao todo, os pesquisadores recolheram meia tonelada de amostras que já estão em análise no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A gente conseguiu umas sequências de rochas que tinham vários e vários níveis com ocorrências de plantas fósseis. O que fez com que a gente coletasse muito material, com muita qualidade nessa coleta, que vai resultar em informações bem interessantes de como era essa flora, né, na Antártica há milhões de anos. Né? Algumas dessas peças vão ser trazidas para o Centro Paleontológico da Universidade do Contestado em Mafra, no norte de Santa Catarina. E além de fazer parte do acervo do museu, vão ajudar a acrescentar detalhes a uma tese sobre a qual os cientistas não têm mais dúvida. O continente branco, um dia, já foi inteiramente verde.